Ele adentrou no quarto à noite e surpreendeu o avô fazendo sexo oral nessa criança de 7 anos de idade. Um caso que chocou a todos do município de Sidrolândia. Um avô de 69 anos que abusou sexualmente de sua neta de apenas 7 anos de idade. Um dos seus netos presenciou toda a cena. O avô estava fazendo sexo oral na criança. Na última quarta-feira, dia 4 de janeiro, a Delegacia de Polícia Civil efetuou a prisão do pedófilo. A delegada responsável, Cíntia Gomes Tapias, falou sobre o caso. Esse caso ele foi registrado, foi feito um boletim de ocorrência aqui na delegacia. A genitora da vítima, a mãe da vítima, ao saber da situação, ela veio aqui em Sidrolândia, na delegacia, e registrou o boletim de ocorrência. Os fatos, eles aconteciam em uma fazenda, em Dois Irmãos do Buriti, que é vizinha aqui. Mas a família, como ela tem residência aqui, eles moram também por aqui, foi feito o registro aqui na delegacia. Esses abusos, eles já aconteciam há um tempo, porque essa criança, ela dormia no quarto com o avô paterno. Ela e o avô paterno nesse quarto. Então, isso propiciou com que esses abusos fossem perpetrados. E foi presenciado pelo irmão da vítima, também neto desse avô. No dia seguinte, ele contou aos familiares. Aí, de posse da informação, os familiares vieram aqui na delegacia para registrar a ocorrência. Em depoimento, o autor queria jogar a culpa na neta, dizendo que ela se insinuava para ele. Inicialmente, ele quis atribuir a culpa à criança, dizendo que a criança se insinuava para ele, que a criança o procurava e ele se desviava, e que ele não aceitava as insinuações da criança. Mas ao longo do depoimento, da forma como nós fomos conduzindo, ele acabou confessando e dando detalhes da sua conduta criminosa. Ele dizia que isso já acontecia há cerca de um mês, mas nós acreditamos que é há mais tempo que isso acontece. Ele apenas alegou um mês, mas a gente já está com a desconfiança de que esse abuso já aconteceu há mais tempo. A delegada também comenta sobre o comparecimento dele na delegacia e, após prestar o depoimento, ele foi embora sem ser preso. Exato, porque ele não estava em situação de flagrante. Não estando em situação de flagrante, prendê-lo sem uma ordem judicial acarretaria um abuso de autoridade nosso, né? Então, isso não era possível. E também a gente, naquele momento, só tinha o boletim de ocorrência em mãos. A gente não tinha nem o resultado do exame. Ele não tinha chegado em nossas mãos ainda o exame, né, que foi feito na criança, a sexologia forense que foi realizada nessa criança. E aí nós não tínhamos também o depoimento desse autor. Então, é muito temerário você pedir uma prisão também sem um mínimo de elementos. Aí, ele vindo aqui, conseguimos a confissão dele, conseguimos detalhes da conduta criminosa, informando, já de posse do resultado do exame. Aí sim nós fizemos um pedido de prisão temporária. No mesmo dia que ele saiu daqui, nós fizemos esse pedido de prisão temporária. No dia seguinte, esse pedido foi concedido. E nesse próprio dia que ele foi concedido, nós executamos a prisão, que foi na data de ontem. A delegada finaliza explicando sobre alguns pontos que devem ser vistos de forma mais criteriosa para evitar condutas como essa. É um crime, é um tipo de crime que ocorre basicamente dentro do seio familiar mesmo. Infelizmente, ele tem essa característica por conta da facilidade, da proximidade com a criança. Uma dica que a gente pode dar é evitar essa situação, por exemplo, como a gente viu, a criança dormia com esse avô todas as noites. Esse tipo de conduta, ele tem que ser visto de uma forma mais criteriosa. E há outros sinais que essas crianças vão dando, por exemplo, se é uma criança muito alegre, se ela passa a ficar introspectiva, se é uma criança mais quieta, mas que aparenta irritação, sem motivo aparente, se ela está tendo um rendimento ruim na escola. Uma dica que eu dou é observar muito essa criança, porque ela vai ter algum tipo de alteração no comportamento dela que vai fazer com que a família comece a desconfiar. E, aliado a isso, como eu falei, evitar muitos contatos íntimos, né, da criança, ainda que seja com os parentes, porque
é um crime que acontece mesmo dentro de casa. E antes de encerrar essa reportagem, eu peço para você, dê um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Com imagens de Joel Fac, reportagem Honestil de Oliveira para o Circolino TV, onde a gente se vê.